Olá! Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Oi, Marane. Gente, hoje vamos falar de um tema muito importante, que é sobre como manipular os suplementos na pediatria. Porque não adianta a gente saber o que manipular. Ah, vou manipular ferro, vou manipular magnésio, vou manipular vitamina A, vitamina D. Se a gente não souber a forma correta como manipular. Qual suplemento que pode com qual que não pode, qual que é o melhor veículo, né? Então, para falar desse assunto, eu convidei farmacêutica, clínica magistral. Diz ela que tem 20 anos de experiência, tá, gente? Mas eu não sei se é verdade, porque ela tem uma carinha de 30. Então ela tem experiência desde os 10, a conta não bate. Mas eu vou acreditar no que ela disse. Marane, seja bem-vinda. Olá, eu fico muito feliz de estar participando, né? De falar de um assunto tão importante nessa tarde de hoje. Isso aí. Se apresenta, fala um pouquinho, né, sobre o seu trabalho. Meu nome é Mariane Sayum, sou farmacêutica clínica. Hoje o meu direcionamento são medicamentos e suplementos magistrais. Então, auxiliar na forma correta, na escolha do veículo correto, né? Hoje nós temos agora os exames genéticos e a gente percebe a importância da forma química do suplemento. Legal. Então, se eu utilizar, por exemplo, se eu tenho um paciente com constipação e eu for querer utilizar o magnésio, você utilizar o citrato de magnésio, vai suplementar, vai repor esse magnésio, mas vai também atuar de forma positiva, por exemplo, numa constipação. Então, é justamente a escolha da forma correta, a escolha da apresentação correta, se é uma goma, se é um sachê, né? Então, essa escolha ela vai facilitar a adesão do paciente. E mais importante, que eu acho que esse é um dos diferenciais aqui do curso, e isso, Nath, que é você saber o quê? Conversar com o farmacêutico na melhor escolha dessa forma correta. Porque a gente sabe, Nath, por exemplo, que antigamente a gente falava que o excipiente, que é aquilo que preenche as cápsulas, não traz nenhum malefício para o paciente. Hoje a gente sabe que traz, e traz Certeza, de forma traz. importante. Com Né? Então, certeza. o objetivo é dar essa liberdade, essa confiança e esse acolhimento na escolha. Ó, antes da gente começar, eu queria convidá-los, né, para quem ainda não está inscrito, para o nosso workshop que a gente vai ter, Marane, terça-feira, tá chegando, dia 29 de abril, às 19h30. Nós teremos um workshop Suplementação Essencial na Infância, onde eu vou ensiná-los, né, porque esse workshop é mão na massa, eu vou ensiná-los a tanto a interpretar exames laboratoriais quanto a suplementar o que é essencial. Que eu digo que são 4 itens, assim, que não pode faltar: ferro, polivitamínico individualizado, as lipossolúveis e o ômega. Então, assim, para mim, esses 4, esse combinho, todo pediatra é obrigado a saber, né? A suplementar, a manejar. E aí, lá no workshop também, né? Eu vou trazer um pouco mais do que a Marane traz, mas a Marane, ela aprofunda, gente. Ela tem várias aulas no nosso curso de suplementação, então ela vai trazer isso de maneira mais aprofundada no nosso curso. Mas vamos focar aqui no workshop. Quem ainda não se inscreveu, gente, comenta SUP aqui, por gentileza, para vocês receberem aí a página com as informações, né? Tudo que vai acontecer. Sabe quanto que eu tô cobrando, Marane, Ah, nesse curso? conta. R$ 64. Não acredito. 64. Não, você está dando. Eu Você tô não está dando. cobrando. Isso, é. É só porque eu quero, né, realmente, assim, mudar a vida das crianças, expandir a consciência desses pediatras, né? E nutricionistas. Então é um valor que, né, Que nem bom. conta, mas só para garantir o comprometimento deles ali comigo. E aí, Marane, vamos lá.
tá? Vamos começar o nosso bate-papo, nossa conversa aqui. Vamos. O que que acontece? Nós, pediatras, né? Nós médicos, quando a gente forma, o que que é? Como que a gente se mantém atualizado, vamos dizer assim, né? Do que tem de tratamento disso, do que tem de tratamento daquilo? Principalmente com as visitas, Sim. né? Dos representantes da indústria farmacêutica no nosso consultório. Então, Uhum. até eu despertar todo o meu interesse e começar a estudar sobre metabolismo, sobre bioquímica, sobre suplementação e tudo mais, eu só sabia tratar aqueles pacientes com deficiência de zinco com o zinco da farmácia. Eu lembro que Sim. tinha um representante da indústria, vou falar o nome, né? Não, da CIMED, né? E assim, eu super eu adoro eu esqueci o nome do dono agora. O cara é um visionário. Assisti um outro de um podcast dele com o Joel J. Uhum. Assisti assim, como empresária também, como dona aqui do NC Instituto, né? Cara, o cara é fantástico, assim, e tudo, é maravilhoso, não tô falando mal e tudo. Só que na hora, que é onde que eu quero chegar. Na hora, esse aqui não, tá, gente? Esse aqui é maravilhoso, mas também não vou mostrar a marca, não. Na hora que a gente pega esses suplementos prontos da farmácia e que a gente, com o mínimo de conhecimento que eu quero que eles tenham nessa live aqui de hoje, a gente começa a olhar lá os ingredientes, Uhum. né? A gente percebe o quanto que a gente precisa aprender sobre esse assunto. E o Sim. quanto que muitas vezes, querendo fazer o bem para o paciente, né, prescrevendo algo ali da farmácia para ele, o quanto que na verdade a gente está fazendo mal para o paciente, tá? Então eu gostaria, né, que a partir de hoje, vocês, pediatras, nutricionistas, se tiver mãe aqui também, que vocês comecem a olhar os ingredientes e os recipientes dos suplementos da farmácia. Então, eu vou dar um exemplo, Marane, de um suplemento que a gente aprende durante a residência, pelo menos eu aprendi, que era obrigatório, que todas as crianças teriam que usar desde os 7 dias de vida, que é o aditil, né? Sim. Então, o que que a gente tem no aditil, basicamente? A gente tem vitamina D e a gente tem vitamina A. Vitamina. Inclusive, numa dose totalmente desproporcional. Sim. É uma dose muito alta de vitamina A, com uma dose muito baixa de vitamina D e com parabeno, metilparabeno e Os conservantes, né? corantes. E aí você fala, mas são 2 gotas. Gente, mas são 2 gotas. Eu já ia falar, cadê meu celular para fazer a conta? Tá aqui. Durante 2 anos, todos os dias, tá? Imaginando uma Um criança de digestivo que não está 7 pronto, né? Exatamente, de 7 dias de vida Sim. com o intestino que não era para estar recebendo um metilparabeno, né? Um corante, muitas vezes óleo de amendoim também, que não é um melhor óleo, né? Que nós gostaríamos que o nosso filho recebesse todos os dias. E isso se estende também, né, Marane, para as Sim. gestantes, que aí a gente senta e chora mais ainda, né? Porque não existe, gente, não existe. Anota o que eu tô falando, tal. Não é exagero, mas não existe um polivitamínico pronto de farmácia que vai suprir as necessidades individuais de cada gestante. E aí eu vou até já trazer outro tema. Tem gente que fala, ai, mas assim, tem essa suplementação que você faz tem evidência científica? Cadê o guideline? Eu quero o guideline que me mostra que eu tenho que suplementar tantos microgramas de B12 nessa criança e tantos de zinco e tanto. Vou até fazer um post, tá, Mara? Vou fazer um post de uma caveira não, de um esqueletinho assim de jaleco, eu aguardando o guideline que oriente suplementar individualizadamente, com individualidade, é, suplementos na pediatria. Não vai ter, gente. Não. Não existe, porque não tem como eu fazer uma meta-análise, não tem como eu fazer um estudo. Se eu tô falando de individualidade, se eu tô falando do meu intestino, que é diferente do intestino da Marane, que é diferente da alimentação da Ana, que é diferente da doença crônica que a Maria tem e que isso interfere na absorção. Então, assim, é impossível a gente querer guideline para tudo, né? Sim. E dentro desse raciocínio, onde que eu quero chegar, que aí entra a Marane, né? Marane, dentro de tudo que eu trouxe, por que que você acha
tá? Que suplementar vitaminas de maneira manipulada, com uma farmácia de confiança, que é o que a gente já vai falar daqui a pouquinho, Sim, seria uma melhor opção. Não em todos os casos, tá, sim, gente? Tem casos de pacientes meus que moram em zona rural e que nunca vai, assim, às vezes não vai chegar lá o suplemento. Ah, doutor, eu moro na zona rural, eu vou pra cidade, sei lá, a cada 15 dias. Posso comprar? Pode, tá? Hoje, graças à tecnologia e ao avanço da medicina, a gente está inclusive tendo bons produtos, né, Marane? sim. Limpos, de prateleira, de farmácia não, né? De prateleira. Mas isso agora, lá em 2018, quando eu comecei, lá, quando não tinha nem B12, gente, em gota, não tinha. E aí, alguns momentos a gente vai ter que suplementar com produtos prontos. Mas voltando à pergunta para Marane. Marane, por quê? Me conta aí. E o pediatra deve, né, considerar, deve pelo menos entender sobre essa manipulação de suplementos na pediatria. Nath, nós temos várias vantagens em manipular, né? A primeira vantagem é que eu não preciso adequar o meu medicamento ao paciente. Na verdade, eu vou fazer o inverso. Eu vou adequar esse medicamento ao meu paciente conforme as necessidades dele. Então, quando a gente pega muitas vezes as formulações prontas, é claro que, como a Nath falou, nós estamos com novos suplementos, com formas químicas mais orgânicas, com melhor biodisponibilidade, com ativos mais limpos, mas não é regra, é exceção. Né? Não é hoje uma. São algumas empresas, algumas indústrias que trouxeram essa abordagem mais limpa na manipulação, na preparação dessas formas farmacêuticas. Mas assim, qual que é a vantagem de manipular? Primeiro, porque no mesmo ano eu posso precisar de diferentes quantidades, por exemplo, de zinco, de vitamina D, de vitamina C, ou um pool de magnésio, e no suplemento pronto, tudo isso já vem gestado. Tô aqui com o meu Né? pool de magnésio, com blend de Maravilhoso. magnésio de malato, bisglicinato, taurato, treonato, inositol. Ótimo, a gente sabe que o solo é pobre, ainda tem a questão da cultura, tempo nas prateleiras, então acaba que eu sou a favor, sim, da gente fazer esses pulsos de suplementação e acompanhamento que faz diferença. É. Quem usa, como se diz, é a melhor Não, prova, né? Não precisa de guideline, né? A melhor é o paciente melhorar. ô, gente, eu acabei de levar pra lá meus suplementos, mas eu tava aqui, né, com os meus suplementos, e o que que acontece? Outro dia, uma colega minha, que é meio que paciente, mas sabe aquelas pacientes que não paga consulta, né? Que também eu tava falando isso com as mentoradas agora. Gente, não caiam nessa cilada, ordens da ajuda, mas enfim, vamos ao exemplo. Ela passou numa Nutri, tá? E amo as Nutris, viu, gente? Não tem várias Nutris aqui, a questão não é essa. A questão é que ela tava com a B12 baixa, ela tava com magnésio baixo, ela tava com ferro baixo, ela tava queixando de falta de energia, ela passou com a enzima Q10. Resumindo, 12 suplementos diferentes de Sim, farmácia para essa minha colega, né? Eu falei, aí ela me mandou, Nath, o que que você achou? Eu falei, olha, ela passou suplementos de marcas boas, né? Com uma dosagem bacana e tal, mais ou menos, porque, tipo, a B12 dela tava 200. A gente tem uma legislação aqui no Brasil que não nos permite colocar grandes quantidades, como lá nos Estados Unidos, que eu tenho B12 de 1.500 microgramas na cápsula, né? Aqui no Brasil, empresas, né, de suplementos não podem em colocar doses. associação, ela vai ter sempre uma dosagem muito pequenininha, né? Isso. Sozinha a gente ainda tem, mas associado sempre pequenininho. Então, por Sempre muito bom. exemplo, a B12 aqui no Brasil, que essa nutricionista havia prescrito, foi de 9,9 microgramas por gota, Sim, né? E ela com uma B12 de 200, ela vai ter que tomar aí 1.000, 1.500. demora. Então, vai ter que quase abrir o potinho e virar. É inviável a quantidade que tem ali e a quantidade que ela precisa, né? Sim, Então, o que que eu verdade. falei com ela? Amiga, ó, eu achei legal, produtos bons, confiáveis, tudo maravilhoso. Mas, assim, eu prefiro tomar 2 cápsulas que tem tudo isso que eu preciso, com a quantidade que eu preciso, né? Manipulo para um mês, vejo como é que eu fiquei. Porque imagina.
o dinheirama que ela gastou, né, que ela iria gastar comprando 12 suplementos diferentes. Ai, não gostei desse, não adaptei aquele ali é intragável, não consigo tomar. Nath, essa é uma questão muito importante, porque assim, você tem que pensar, não é só na dificuldade e no custo, porque aí a gente tem uma dificuldade de posologia, de ajuste, de lembrar, de logística, de adesão, e Uhum. nós temos uma questão de custo. Além disso, por mais que eu escolha, por exemplo, conservantes mais saudáveis, antioxidantes que sejam melhores, e a gente sabe que boa parte deles não vão ter, mas digamos que eles tenham, mesmo os bons não deixam de ter efeitos colaterais. Nós vamos diminuir o dano, nós vamos aumentar a segurança com a escolha de um bom conservante, com a escolha de um antioxidante que não seja tão disruptor endócrino, digamos assim, que não tenha uma probabilidade ali de causar outras alterações importantes, mas eu preciso somar esses disruptores a todas essas cápsulas. E mesmo a cápsula, ela pode ter esses componentes, como corante, né? Como caseína, como glúten, como vários outros componentes dentro da cápsula, para a formação da cápsula, do envoltório e até dentro do expiente. Eu até lembrei agora de um paciente, porque quando eu fiz minha residência de gastro, a gente tinha um ambulatório de dieta cetogênica, né? Uhum, Os pacientes, porque como era gastro, hepato e nutrição, a minha residência, né? Então a gente rodava junto uhum. com a nutrição. E tinha um paciente que tinha uma convulsão refratária, né? Uma doença, enfim, que não melhorava a convulsão, entrou em dieta cetogênica, só que ele nunca entrava em cetose de fato. E aí, menina, eu já, né, nessa vida estudando suplementação e tudo, eu falei, mãe, o que que ele tá usando de medicamento, de suplemento? Ah, não, ele tá usando tal suplemento e tal suplemento. Na hora que a gente foi olhar os componentes, tinha açúcar, tinha Sim. corante, né? Tinha. Então, assim, ele não ia entrar em cetose com os medicamentos, tendo, né, esse açúcar ali escondido. Então, olha, né, que importante isso que a gente está falando, Sim, né? até o próprio flavorizante, se ele não for um flavorizante natural, porque nós temos os naturais, os sintéticos e os artificiais, eles são componentes que são que podem causar alergia, né? Então, o próprio sabor, então assim, é muito contraditório você fazer para uma criança um sabor caramelo, que vai trazer ali alguns riscos de alergia, junto com aquele corante tartrazina, que traz uma coloração linda, maravilhosa, e que muitas vezes, no lugar de auxiliar naquele intestino inflamado, naquele processo imunológico, ele pode até Piora. trazer É. complicações e piorar o estado. Então, resumindo, gente, de forma objetiva, tem gente que gosta de anotar minhas lives, depois elas mandam foto, Marane, do resumo das lives todas. Por que, então, suplementar, né, fazer, dominar uma manipulação correta? Primeiro, porque a gente consegue adequar as doses de acordo Adequar as com os doses, exames do perfeito. paciente. A gente consegue adequar a cultura desse paciente. Então, Sim, se eu tenho um paciente vegetariano, eu tenho um paciente vegano, eu vegano, tenho um intolerância paciente que tem à frutose, alergia, que o quê? intolerante à frutose. Intolerante à frutose, intolerante à lactose, eu consigo fazer todos esses tipos de adequação. Eu consigo adequar as condições financeiras ali do paciente, né? Uhum. Então, às vezes né, ele tem menos recursos, então eu vou ter que escolher, ó, então vamos focar nisso aqui, que é o que tá pior nos exames ou que tá relacionado com a sua queixa, né? Coisa que a gente não conseguiria fazer. A gente diminui riscos de intoxicações por conta, né? De, por exemplo, às vezes ele compra múltiplos suplementos, aí um tem zinco, o outro tem zinco, o outro também tem zinco, quando vê ele está tomando uma mega dose de algum desses suplementos, né? E, resumindo, a gente consegue individualizar, tá? Tô falando que não é para usar, não. A gente, como eu citei, temos boas marcas. Hoje a gente tem a Flora Nativa do Brasil, que é uma marca que tá limpinha, tá bacana, porém as doses são doses pequenas, então muitas vezes a gente vai ter que dar uma quantidade grande para atingir a dose. A gente tem a True Source, que também tem, né, uma composição bacana. Ontem, inclusive, Marane, eu conheci um ômega que eu amei. Eles vão me mandar para eu experimentar, que chama Gloryful. Você conhece? Não, Menina, ainda não. é uma Vou dar nanotecnologia uma olhada. norueguesa. Sim.
que tem 1.500 miligramas de ômega e é gominha de laranja. Ai, que ótimo. Então, então a adesão, né, deve ser muito O boa. sabor laranja ele facilita camuflar ativos oleosos, então ó, é mais E aceitável. eles têm Então, com certeza, todos os selos de ômega, né, confiável, uhum. tá? Só rapidinho aqui, ó. A Luciana, pediatra, tá perguntando: vocês conhecem o aromatizante natural Smell Max? Essa marca eu ainda não conheço, mas vou dar uma olhada. Agradeço aí a dica, vou dar uma olhada na composição dele. Eu que acho que é fazer sulfato ferroso com gosto de chocolate, depois ter que usar para um bebê de 1 mês. Não é uma boa forma química, né? Uma forma Sulfato inorgânica. Vai dar ferroso, mais a gente efeito colateral. praticamente não usa, a absorção é muito ruim. A absorção de sulfato ferroso é de 1% da dose, Sim. tá? O intestino não gosta, então a gente sempre vai usar ferro quelato. Qual o nome desse ômega? Gloryful. Glory com Y. Achei muito chique esse nome também, não precisava tanta chiqueza. Mas enfim, então vocês entenderam. Podemos utilizar, temos marcas legais, tem também a Iosen com Y, Y-O-S-E-N, super limpa, uma dose bacana. Então agora a gente está tendo aí essa marca aqui que eu gosto muito também, Reprograme. Esse suplemento aqui, Marane, eu amo, tá? Muito bom para imunidade. Mas enfim, então dá para utilizar de farmácia, dá. Não Tá. estamos aqui fazendo terrorismo, mas o pediatra em 2025 precisa também saber como suplementar. E aí, entrando nessa questão, eu queria que você falasse, Marana, assim, como que eu faço, né, para saber se uma farmácia de manipulação é boa, é confiável, ou se está colocando farinha no lugar, no lugar de suplemento. Então, vamos lá. Hoje, todas as farmácias com manipulação, elas são fiscalizadas, né? Então, mensalmente, elas precisam enviar análise de uniformidade das cápsulas, uniformidade de conteúdo, solubilidade. Então, assim, controle microbiológico das bases. Todas as farmácias, elas são acompanhadas pela vigilância sanitária e tem vários testes que são feitos para garantir que o processo é feito de forma a ter qualidade no medicamento dispensado. O que eu devo levar em consideração para escolher entre uma ou outra farmácia? O que eu oriento o prescritor? É interessante você conhecer ali 3 farmácias próximas do seu consultório ou da região onde você atende e conversar com o farmacêutico. Por quê? Porque eu preciso saber, quando a gente fala de zinco, eu tenho várias formas químicas de zinco. Eu tenho fornecedores com diferentes teores, com diferente nível de qualidade, né? Eu tenho fitoterápicos que precisam aplicar fator, ou que eu vou escolher entre um extrato seco, que eu tenho diferentes marcadores. Então, são tantos detalhes na escolha e que vão influenciar no preço. Isso. Então, como são tantos detalhes, é importante que a confiança ocorra por parte do farmacêutico e da empresa. Então, você pega essas 3 farmácias, se você puder, você conhece o Isso. laboratório, você vai acompanhar o resultado da manipulação Isso, com o pelos exames paciente. laboratoriais, porque vai subir. Você vai escolher essa farmácia pelo acolhimento e conhecimento do farmacêutico quando ele for te atender, né? Então, Exatamente. você vai conversar com o farmacêutico, Já ele não sabe deixei de te ser responder. cliente de muita farmácia por conta de acolhimento, tipo assim, né? Sim, Porque o que que acontece? Sim, finaliza, porque aí eu trago essa questão dessa relação e tudo mais. sim. Então, assim, eu tenho 3 farmácias. Qual que é aquela que tem um bom preço para o meu paciente? Qual que é aquela que me manda o laudo, me explica, doutor, olha, tem 3 opções de zinco, mas esse zinco aqui, ele é mais biodisponível, a solubilidade dele é melhor, ou então, doutora, olha, o zinco quelado, quando você mistura ele aqui, vou dar um exemplo, por exemplo, você mistura o magnésio quelado com as vitaminas do complexo B, muitas vezes eu posso ter ali uma alteração de pH. Nesse caso, se a suplementação de magnésio for muito importante, ou de cálcio for muito importante, como eles precisam de um pH mais alto, vamos separar as formulações? Ou então vamos utilizar outra forma química que é compatível com esse pH? Agora, tem prescritor que me liga e fala, Mariane, olha, o suplemento empedrou,
ele oxidou e simplesmente a farmacêutica me ligou e me disse: não, eu fiz o que você pediu. Exatamente o que eu ia falar. Esse farmacêutico, pelo amor de Deus. Era isso que eu ia falar agora. Cadê Assim, as pessoal, opções? Como que você resolveu o problema? Entende? é, quem vai saber qual que é a melhor maneira, o que que dá, o que que não dá, se dá em 2 ml, em 3 ou em 5, é o farmacêutico, É o tá? farmacêutico. Porém, o que que eu quero trazer nessa live e o que que eu ensino, né? O que que a Marane ensina lá pro pessoal no curso de suplementação. O mínimo que vocês precisam saber, né? Para conversar com essa farmácia, para ter uma troca. Então, assim, vou dar alguns exemplos. Um exemplo foi isso exatamente quando eu comecei a manipular lá atrás, né? Eu coloquei lá na minha inocência, sem corante, sem açúcar, sem glúten, sem leite, sem conservantes. E aí a farmacêutica, né, foi fazer o ferro sem conservantes. Gente, o ferro já chegou para mim cristalizado. Já. Eu pegava assim Eu, o bulbo, já estava todo grudado. aham. E aí eu falei com ela, falei, olha, fulana, chegou para mim, mas tá assim. Ela falou, mas você que pediu assim, doutora? Aí eu falei, não, mas assim, eu não sou farmacêutica, né? Eu sei lá, tô aprendendo, tava aprendendo lá naquela época, né? Não, mas você falou sem conservante, a gente fez. Não, gente, não é assim. Olha, doutora Natália, você colocou aqui sem conservante, mas é impossível a gente fazer um Uhum. suplemento sem conservante. Eu vou ter que colocar, né, um sorbitol, um xilitol, às vezes um açúcar, às vezes, sei lá, vai falando aí, de marana, os É, conservantes. aí, por exemplo, existem alguns conservantes que são considerados mais seguros, né? Então, muitas vezes a gente vai usar o sorbato de potássio, que ele Carbonato é de um potássio. conservante que é mais indicado, porque assim, não existe um ativo conservante que seja totalmente seguro, mas é o mais seguro que a gente tem hoje. Ele pode ser associado, por exemplo, com o benzoato, mas se já é um paciente que tem histórico de TDAH, a gente não vai usar ele. E aí depende da quantidade de água, depende da quantidade de se tem açúcar ou não, porque aí eu vou precisar associar ou não outro conservante. Depende do tempo que eu vou dispensar. Por exemplo, se eu for dispensar 30 dias, eu vou usar uma porcentagem de conservante. Se eu precisar de um tempo maior, às vezes o prescritor vai falar assim, Marane, eu queria com benzoato, mas como diz a doutora Natália, é um paciente do interior, eu preciso fazer 60 doses. Então, talvez eu precise associar mais um conservante junto, né? Isso. Tudo isso não tem como o prescritor saber. Ele Não, vai ter que conversar isso com o prescritor, ele vai ter que conversar isso com o farmacêutico, para que o farmacêutico faça os testes, para que o farmacêutico traga a opção, para exatamente. que o paciente consiga fazer o tratamento dele corretamente. É. Só que aí você vai, de acordo com o conhecimento que a gente vai adquirindo na suplementação e conforme a gente vai, né, atendendo e suplementando aqui, a gente já começa a entender, Sim, né, as coisas. É, e eu dar outro exemplo, né? A minha irmã mesmo, que não sei o que, me suplementa e tal, aquelas coisas que eu falei das famílias que não pagam as consultas, né? Aí me mandou, que meu cabelo tá caindo muito e tal, tal, tal. Tá bom. Aí me mandou os exames dela. Fiz uma prescrição básica, Marane. Aí ela me mandou, Nath, achei uma farmácia ótima, ela é lá de Mococa. Ai, meu Deus, tomara que a pessoa às vezes tá aqui, tomara que não tá aqui. Achei uma farmácia ótima aqui em Mococa e tal, tal, tal. Só que ela falou pra mim que não tem a piridoxina, a B6. O zinco não tem quelado, só tem outro tipo quem de será então? zinco. Só sei que Marane, de tipo, 6 coisas que eu coloquei na prescrição, que eu coloquei pouquinho, porque minha irmã ainda é pão dura. Eu falei, não, e queria colocar silício orgânico pro cabelo, queria colocar um monte de coisa bacana, mas eu falei, ela vai reclamar do preço. Uhum. Aí, de 6 coisas que eu passei, 3 não tinha. Não, Aí aí já é não um tinha, fator, não né? tinha vitamina A, Pois é, já acetato é de. um fator para você descartar essa farmácia, porque como que ela não tem o básico? Uma coisa Exatamente. são ativos exclusivos, caros, que você tem dificuldade para comprar. Agora, o básico, gente, a farmácia tem que ter. Aí ela tem que ter o mínimo de estoque, né, para atender os seus pacientes. Então, eu falei, ó, esquece, faz em outra farmácia, faz lá em Ribeirão. Ribeirão é 1 hora aí de Rio Preto, eles mandam, às vezes tem alguém que tá indo para aí, representante, sei lá. Mas, né, gente, uma farmácia que de 6 ativos não tem
que pede, não tem zinco quelado. Então, assim, é umas coisas que a gente tem que já começar a desconfiar. E essa dica que você deu de ir lá, conhecer o laboratório, conhecer a linha de produção, ver se eles É têm ótimo. balança de precisão, É, ver se porque eles usam assim, touca, máscara, não, luva. isso é o básico, mas assim, vou dar uma dica para as meninas que forem conhecer. Presta atenção, de preferência, assim, se você conseguir entrar sem um pré-agendamento, melhor ainda, porque mostra que ela não precisa se preparar para te receber, né? Isso já é um ponto positivo. Segundo, existem hoje equipamentos que facilitam e dão segurança. Então, eu sempre peço para o prescritor confirmar se a farmácia tem pesagem monitorada. Sabe aquelas com código de barra igual ao supermercado? Porque aí você vai passar o leitor, vai identificar que é o ativo que foi prescrito. A balança só libera para pesar o próximo ativo quando eu pesar o ativo correto na quantidade correta. Então você tira essa responsabilidade de atenção do pesador. E você passa a automatizar esse processo, que é uma segurança para todo mundo envolvido no processo. Outra coisa que é muito bacana se a farmácia tiver pontinho para ela, é se ela tiver o quê? Um aparelho de homogeneização que a gente faz. Então tem várias marcas, Não. É. né? Não, eu ia falar que eu fui conhecer a Essential, né? Ai, chique, né, amiga? Sem conflitos de interesse. Nossa, amiga, depois eu posso até te mandar os vídeos. Já tem um tempinho, foi em dezembro do ano passado, né? Mas eu fiquei encantada com a tecnologia, com a segurança, com as etapas. É porque hoje é uma É, mini indústria, né? De forma individualizada. É uma mini indústria. Hoje a farmácia com manipulação, ela pode se considerar uma mini indústria de formulações individualizadas. nossa, eu fiquei muito encantada. A sala de probióticos, eles têm um negócio de ar reverso, que não é, que é para o probiótico não ficar no ar, e a temperatura tal para o probiótico não morrer. E o chão é de, para você entrar, você tem que passar por um. Menina, é muito legal. Muito, assim, toda a tecnologia, assim, a parte de hormônio também, é toda uma proteção, você tem que passar para não. Tem que trocar roupa. Muito Hoje, legal. essa parte de hormônio, antibiótico, os citostáticos, a gente precisa de antessala separada, ela tem que ter pressão negativa. Então, assim, quando Tudo a gente isso. fala em farmácia de manipulação, é muito É, rigoroso. A qualidade, o acompanhamento, tudo isso é feito de forma muito rigorosa. Então, vocês podem sim é, confiar. É claro que qualquer empresa, qualquer negócio, sempre existem aqueles que acabam atrapalhando, não soma no processo, é. mas são Outra raridade. coisa, né, que o farmacêutico sempre vai ajudar é que, querendo ou não, concordo que quando a gente está falando de manipulação, nós, seres humanos que somos, com 1 milhão de coisas para fazer, um, dois, três filhos às vezes, Sim, a gente pode deixar passar um zero a mais, né? Uma pode, vírgula que era para estar à direita vir para a esquerda, ou o pode. contrário. Então, já aconteceu, por exemplo, que eu queria colocar, vamos supor, 100 microgramas de cobre. E a pessoa fez Uhum. 100 miligramas de cobre, né? Aí você percebe, por exemplo, a qualidade da farmácia. Então, se você tem três Exatamente. farmácias, mas você tem aquela que você tem um contato farmacêutico que te liga, tira Isso. foto, doutora, Tá olha, certo. tá certo, é isso mesmo, porque Isso. geralmente a dosagem É é essa, né? Para isso. pediatria a gente trabalha com essa. Ô, doutora, você não explicou aqui que é sem conservante ou então que é sem açúcar? De acordo com a idade da criança, posso manter a sua conduta? Porque a farmácia aprende a te conhecer, né? Ela Exatamente. faz parte e ela passa a fazer parte da sua equipe. Exatamente. Ela E conhece assim, você. existem algumas fórmulas, por exemplo, igual eu falei, qual que é uma suplementação ideal, na minha opinião? Ferro. Natália, mas você bota o ferro separado? Boto. Porque tem uma criança que tem constipação, a outra tem dor de estômago, a outra ficou gripada, teve Tá febre, a gente bom. vai. O sabor, então, né? Tudo isso. Segundo, polivitamínico. Então, esse polivitamínico, geralmente, o que que eu vejo assim que geralmente não falta, não deve faltar, né? B6, B9, B12, zinco e magnésio. Então, esses Sim. cinco, assim, aí tem lá uma colina que é maravilhoso, tem a B1, B2, B3, B5, enfim, mas esses cinco, assim, para mim, né, é, São são bem essenciais. importantes. Então, o que que você pode fazer? Você pega uma dessas farmácias que você
de manipulação, que você gosta da farmacêutica, que você confiou, entrou lá dentro, viu o laboratório. Fulana, você manipula aqui para mim Aí já esse. entra. Isso, você faz uma amostra para eu experimentar, para eu ver se tá palatável, se meu paciente, Sim, né, consegue ali tomar? Ah, faço. Fez, tomou. Ó, gostei dessa base, pode manter essa base, a gente vai trocando as doses de acordo justamente, com cada excelente. paciente. E se tiver dúvida, Nath, as que participam da suplementação, nós temos um grupo exclusivo e eu estou nele, sou monitora dele e posso te auxiliar na escolha. Exatamente. Então, pode compartilhar no grupo, pode pedir a composição para a farmácia, que até que você se sinta segura nessas escolhas, é interessante a gente ter esse apoio e a suplementação dá todo esse apoio, meninas. Na Vocês podem ir verdade, tranquilas. mais ou menos, tá, gente? Na verdade, o grupo, ele é exclusivo para quem faz a pós-graduação e faz suplementação, Justamente. tá? Mas assim, Eu para quem não tá faço na parte das pós, duas, aí eu me confundi aqui no meio. é, Então, o já pessoal faz queria, a tá, leitura Marane, e que depois fosse já para faz a todo prova. mundo. Mas as nossas turmas têm 450 alunos, 390, aí não dá para fazer grupo com 400 e pouco. Aí É vocês vêm para verdade. pós, Aí é muito. que na pós a gente ajuda, né? Gente, voltando a falar para quem tá entrando aqui agora, que na terça-feira, dia 29 a gente vai ter um workshop que eu vou ensinar para vocês a avaliar os exames laboratoriais e suplementar de maneira essencial. O que que é essencial? Então, são esses 4 itens que eu sempre falo: ferro polivitamínico individualizado, lipossolúveis e ômega, né? Lipossolúveis aí, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Vitamina A e D para todo mundo, K e nem para todo mundo, né? E, e a gente vai, vocês vão sair de lá aprendendo a suplementar essa suplementação essencial. Paty, Marani não tem farmácia de Não, eu manipulação. sou consultora. Você tem uma farmácia, precisa do auxílio da parte técnica, treinamento, laboratório, visitação de profissionais prescritores, aí a farmácia entra em contato comigo. Meu objetivo é ajudar o máximo possível as farmácias na farmacotécnica, no acolhimento e na segurança. Ó, vamos já aproveitar, dar um spoiler aqui do workshop e falar desses 4 suplementos, esses 4 itens que eu falo que são essenciais, tá? Começando pelo ferro, tá? Então, gente, ferro, o melhor ferro, né? Não, tá bom, não vou falar o melhor, mas o ferro que a gente mais vai utilizar é o ferro quelado. Marana, explica para eles o que que é um ferro chamado quelado. Então, vamos lá. Nós temos dois tipos principais de minerais. A gente tem os minerais inorgânicos, por isso que às vezes a Nath falou ali no início, nossa, mas sulfato ferroso? Sulfato ferroso está nessa categoria de fármaco, de suplemento, de mineral inorgânico. O ferro, ele é orgânico. Quer dizer que, para ser um ferro quelado verdadeiro, a gente chama de quelado porque ele é na forma de ganchos, ele é ligado. Então, ele forma um anel estável na sua ligação, formando uma ligação covalente, para quem entende essa parte, aí no caso dos prescritores, que vai conseguir passar na presença ou na ausência de alimento no estômago, chegar no intestino, não vai interagir ali com as coisas que estão no lume intestinal e vai passar pelo receptor do aminoácido, que geralmente é a glicina, pela parte intestinal. Isso, Isso traz para ele mais segurança, mais estabilidade, né? melhor absorção, Melhor absorção e melhor eu consigo ter biodisponibilidade. uma maior quantidade na corrente sanguínea. Isso. E toda vez que a gente, por exemplo, manipula zinco de 8 miligramas, ferro de 8 miligramas, quer dizer que na cápsula que foi dispensada para a farmácia, eu vou ter aquele teor de mineral diferente dos outros, que depende da forma de prescrever, se vai aplicar fator de correção ou não. Então, essa é a vantagem do ferro quelado, do mineral quelado, justamente pela essa característica de redução de efeitos colaterais, estabilidade da suplementação, biodisponibilidade e teor do mineral. É. Então, só resumindo, o mineral quelado é tipo assim, aqui tá o ferro, tá? O ferro ele precisa de um receptor para entrar no nosso organismo. Geralmente esse receptor, que é o DTM1, é o mesmo receptor do zinco, por exemplo, e o mesmo receptor do cobre. Sim. Então, se chega uma molécula de ferro e uma molécula de zinco, elas vão brigar
por essa entrada e pode receptor. ser que uma seja absorvida em prol da outra. Quando a gente quela, então quando a gente coloca aqui, né, bisglicinato, De duas glicina. moléculas de glicina, Uhum. né? Enfim, ele vai entrar pelo receptor da glicina. Então Boa não lembrança. vai me atrapalhar em nada se tá junto com o zinco também quelado, se tá, porque a gente tem muito mais receptores para esses aminoácidos do que para o próprio mineral, né? Perfeito. Existem outras formas de ferro, né? Principalmente de prateleira. Então, tem o polimaltose, tem o Maltose. sulfato ferroso. Gente, sulfato ferroso esquece. Só para o paciente lá do SUS que não vai conseguir comprar e que é aquilo que a gente tem, é aquilo mesmo, tá? Uhum. Mas assim, pelo amor de Deus, você tá lá no teu consultório particular, cobrando a sua consulta um valor bacana. Você não me Sim. passa ferro quelado, não, ferro, sulfato ferroso. Não Valoriza o faz isso. paciente. A absorção é muito ruim, dor de estômago, constipação, tudo de ruim, tá? E também não me venham com a história, mas eu vi um artigo falando que o polimaltose é melhor, que o carboxila é melhor. Temos outras formas de ferro, né? Como o lipofer, que é uma nova tecnologia, que tá é cara, hein, Marane? Tá. Menino do céu, outro dia eu passei um lipofer aqui por uma paciente que a mãe, porque eu queria lipofer, que eu ouvi falar, R$ 750 só o ferro. Aí a gente vai ter que direcionar para quem tem alguma dificuldade com o sabor, alguma dificuldade intestinal de absorção, vai ter que direcionar para esses pacientes que tiverem limitações maiores, né? Então, o lipofer não sei se você quer falar, Marana, é uma outra tecnologia que esse ferro ele tem uma absorção ainda melhor, tá? Ele, na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu peguei um ferro que não é tão bom, que é não, no lipofer é o quelado mesmo. Eu peguei esse ferro quelado, envolvi ele ali com nanopartículas para melhorar mais ainda a questão da solubilidade, da absorção e da palatabilidade. Então, essa tecnologia ela traz um preço maior nesse desenvolvimento. E Se traz puder também pagar, um vai ser uma opção volume. interessante. Ai, amiga, eu fui fazer pra Maitê que eu falei, aquela assim, querer, poder pagar a gente pode, mas eu falei, não quero não, Mas é bota que lado aí. por causa da tecnologia, o teor fica muito menor, né? Aí você precisa manipular uma Isso, quantidade maior e ainda por ser uma tecnologia nova, ela traz esse preço. Com certeza, daqui a algum tempo a gente já vai conseguir ter um valor melhor dele para com venda. certeza, com certeza. Então, o ferro é isso, tá? Como suplementar o ferro? Como manipular o ferro? Pode ser em solução? Pode ser em suspensão? Pode ser em goma? Fala um pouquinho pra gente, Marana, essas diferenças aí. Olha, o ferro ele tem um sabor característico, por isso que tem o lipofer. Ele tem um sabor muito marcante que é difícil de mascarar. Então a farmácia ela vai ter que entrar com várias estratégias. Ela vai ter que utilizar um bom flavorizante, um bom edulcorante. Para isso, hoje nós temos alternativas que são mais saudáveis, que são excelentes, derivados de frutas, que podem ser utilizados com segurança por crianças mais novas. Mas mesmo corrigindo ali com calmatina, com estévia, mesmo colocando ali no sorbitol, que ajuda ali a mascarar um pouco, mesmo escolhendo sabores que geralmente é chocolate, laranja, que são sabores que tiram esse gosto, que reduzem esse gosto metálico, ele vai ter as características dele próprias da matéria-prima. O lipofer, ele reduz muito essas questões, que às vezes são limitantes, né? Ele pode ser apresentado na forma de gominha, ele pode ser feito em gotas, ele pode ser feito em solução, em suspensão, em xarope, a critério do prescritor. Na verdade, o que vai direcionar essa escolha é justamente o seu paciente. Então, que idade que ele tem? Aí vai ser, se ele é muito pequenininho, vai ser gotinhas. Se ele é maiorzinho, como é que é o contato do açúcar? Pode ter ou não pode? Tá. Porque é claro que o xarope, que é uma solução açucarada, ela vai ser mais gostosa, né? Ela vai ser mais palatável. Mas se esse Uhum. paciente tem essa contraindicação ou você não quer trabalhar com açúcar nesse momento, a gente vai fazer em suspensão. E aí a gente vai
poder trabalhar ou não com os polióis, a não ser que ele tenha uma intolerância importante de frutose. Dependendo da idade, a farmácia vai colocar esse sorbitol em quantidades menores para não ter alterações gastrointestinais de gases, né? Às vezes alguma cólicazinha intestinal. Dá para fazer sim de forma palatável e a escolha e a decisão é feita de acordo com a idade da criança e de acordo com as contraindicações. Tá, Porque aí eu posso fazer mas com, sem açúcar, etc. vamos simplificar e considerar que é uma criança ali de 2 anos que precisa, em média, de 45 miligramas de ferro, ou seja, às vezes para a gente colocar em gota, vai ser uma quantidade maior de gota, Vai. e que ela não tem questões ali gastrointestinais, dá para a gente utilizar tranquila aí algum sorbitol, algum poliol. Como que a gente Perfeito. poderia colocar? Colocamos em suspensão Pode, oral pode em colocar 2,5 isso. ml, 2 ml. Isso. Aí a gente, na verdade, a gente vai conseguir colocar assim até duas miligramas por gota, né? Então você pode sim colocar ali em 2 ml, em 1 ml. Outra coisa que nós esquecemos de comentar, ô, Nath, é se ele é taste free ou não. É isso. Porque se for o quelado, o fator é menor, a gente consegue numa quantidade menor de gotas ou de ml. Se for o taste free, eu já vou precisar de um ml maior. Isso. E quanto maior o ml, mais palatável, mais gostoso e mais eu vou conseguir mascarar, né? Mas a gente Isso. pode colocar aí sim, fazer o teste igual você sugeriu, pede para 3 farmácias, prescreve ferro quelado, a não ser que a criança tenha mais sensibilidade de sabor. Ah, pergunta para a mãezinha, essa criança como é que ela é? Ela é Ai, mais gente, difícil bota de tomar? taste free, bota taste free, é Pode, ruim coloca o demais. teste free e O aí taste faz nos free, 2 gente, ml. como o nome em inglês já diz, sem gosto. Então, sem aquele gosto de cabo de guarda-chuva, Sim, né, de prego que o ferro tem. Então, eu acho que super vale a pena colocar taste free. E assim, eu acho que, né, 2,5 ml, 3 ml é tranquilo para a criança tomar. Eu gosto muito de misturar no suco de uva. A uva mascara bem o gosto, né? Você bota ali um dedinho só de suco, porque também a gente não quer aumentar índice glicêmico, dar açúcar, enfim, essas coisas. Mas ele vai super bem. A Tati até tá perguntando: dá para formular em pó ou grânulos e misturar na comida? olha, ele pode ser sim adicionado. Como ele não interage com o alimento, você pode fazer mais fácil do que fazer o pó e o grânulo, porque a quantidade dele é bem pequenininha. Pode usar a cápsula abre fácil ou manipular em cápsula normal e fazer o processo de abertura, É tá? isso que eu pensei. Porque também não vale a pena botar em sachê, Tati. Só Porque quando como a é uma quantidade é quantidade muito muito menor. pequena, ele se perde. A gente gasta com a embalagem e a gente perde. Ai, meu Deus, a Marane tá ruim toda. Não sei se sou eu aqui. Sou eu, gente? Não, Vocês Nath, estão deve me vendo? ser eu. Deve Deve ser aí ser eu aqui. mesmo, Começou a né? ventar aqui. Eu acho que a minha internet está um pouquinho instável. Mas agora eu tô eu não tô te vendo toda embaçada. Mas Engraçada. eu tô te ouvindo bem. Que bom. Gummies também é uma opção? Dá para fazer, tá? É uma possibilidade. Quando a gente fala do ferro, né, Marane? Agora, quando a Sim. gente começa a falar de polivitamínico em gummies, eu tenho lá meus medos, assim, sabe? Porque existe. Bom, deixa até a Marane falar que ela vai falar Se melhor que eu. tiver uma carência importante, eu não usaria. Se for sabe aquela coisa cereja do bolo? Já tratei, estou com níveis ideais. Quero agora fazer uma manutenção para facilitar a adesão do meu paciente. É uma opção interessante. Se eu tiver uma carência importante, principalmente se forem vitaminas termossensíveis, ou se eu precisar, por exemplo, dos minerais quelados, aí eu acho a opção do xarope, da suspensão, mais segura. Eu vou conseguir trabalhar com quantidades melhores. Exatamente. Então, é isso do ferro, tá, gente? Dá pra gente manipular. Pensando em seletividade importante, legal. Então, a cápsula e abrir é uma solução. Eu tenho uma paciente, inclusive, que tem trissomia do 21, que a mãe, ela falou que só aceita o ferro se abrir ali numa colher de feijão e ela come. E a gente tentou fazer até engames em pó sabor uva, mas ela não teve uma aceitação legal, a gente deixou do jeito que tava, né?
Bom, número 2, o polivitamínico aí com esses 5 itens pelo menos, B6, B9, B12, magnésio e zinco, Uhum. tá? Qual que seria a melhor forma da gente estar fazendo, Marane? Olha, se eu preciso de uma dose, se eu preciso aumentar os níveis laboratoriais de magnésio e zinco, eu vou precisar trabalhar com dosagens maiores e eles são volumosos. Isso. Então, talvez, pela questão do pH, da solubilidade e do peso, da quantidade utilizada, é interessante fazer separado, né? E a melhor opção, a mais fácil, seria o sachê. Então, se eu estiver falando de magnésio, se eu estiver falando de magnésio e cálcio, como a Nath está mostrando ali, o ideal seria a opção em sachê. Se eu estiver falando de complexo B, se eu estiver falando de zinco, selênio, eles se comportam muito bem em associação, tudo junto, fica mais barato, facilita a adesão, o gosto é palatável. É claro que, quando a gente trabalha com formas químicas mais biodisponíveis, por exemplo, no lugar da B6, piridoxal 5-fosfato, no lugar da B12, metilcobalamina, no lugar da B9, Sim. metilfolato, a gente pode ter algumas particularidades que o farmacêutico vai entrar em contato com o prescritor, que são relacionadas a pH, solubilidade, que são questões individuais, tá? Mas acho que Mas vai no muito da geral é dose, isso. né? Assim, se Vale. for uma dose, assim, tô pensando numa criança de 2, 3 anos, que a gente vai usar, sei lá, 30 microgramas de B9 com, né, 50 Não, de mas aí dá B12. tranquilo para não você. Aí é muito É porque tranquilo às da vezes gente você conseguir. quer fazer assim, vitamina A, E e D, mas no lugar da E você quer colocar o tocotrimax. Aí Hum, essas formas químicas mais biodisponíveis, elas costumam ter uma diferença de volume ou de solubilidade. Então seriam assim, no geral, é, as lipossolúveis cabem muito bem, são super estáveis. é, Os complexos B e os minerais, tirando também. cálcio e magnésio, também podem ser associados com segurança e vai dar certo em cápsula, como a doutora Natália acabou de falar, em gotinho, em pequenas dosagens, Ô, tá? gente, quem tá entrando agora, terça-feira, 29/4, às 19h30, faremos um workshop. Suplementação essencial na infância. E acho que vai ficar fácil de vocês visualizarem, porque eu vou colocar lá o ferro, como que prescreve, qual Sim. que é a dose, quais são as observações. Inclusive, a Josi fez uma pergunta aqui muito boa. Em cápsula, seria ferro quelado taste free? Não, Josi, taste free é para tirar o gosto de Tá bom. prego do xarope, né? Que eu Bem gosto de isso, cápsula prego. guarda-chuva, né? Para não falar outra coisa, enfim. Então, quando é cápsula, você vai botar a cápsula, você vai engolir com água, não precisa ser taste free. Aí você tá jogando dinheiro fora, né? Caso Ficar você mais coloque. caro, mais volumoso, isso mesmo. Então, gente, comenta sup se no dia 29/4, tá? Não vai ficar gravado, vai ser 1h30 de aula. Se você quer assistir a aula do passo a passo de como suplementar, a suplementação essencial na infância, onde eu vou, né, falar para vocês a forma correta de manipular, as doses e tudo mais. Continuando, lipossolúveis. Então, dos 4 itens, o ferro a gente já falou, as vitaminas, né, o polivitamínico de acordo com a necessidade a gente já falou, agora lipossolúveis. Por que que, ô gente, quem é aluno da pós-graduação tem cortesia no workshop, tá? Já ganhou. Então, quem é aluno não me compra. Ontem duas alunas compraram. Falei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou ter que fazer o Pix de volta, vou dar algum e-book de presente, alguma coisa que. Vai ser às 19h30, dia 29, Nildinha. A Tati, você ganhou, tá, amiga? Não compra, não. Ieda. Lipossolúveis, gente. Nath, por que que você faz as lipossolúveis separadas, né? Por que que você já não bota lá junto com o zinco, com o magnésio que você falou? É uma possibilidade a gente botar? É. Tem problema? Não tem. Mas por que que eu coloco separado? Primeiro, porque, como elas são lipossolúveis, né? Ela vai ter uma conservação melhor nesse veículo oleoso, uma biodisponibilidade, não, uma absorção melhor, né? E é super prático de dar 5 Até a gotinhas. estabilidade, validade vai ser melhor. Validade, estabilidade, absorção. A gente pode dar de manhã, que a gente sabe que a vitamina D é uma vitamina que se comporta melhor depois quando a gente tem o estímulo da luz do sol ali, né, para otimizar essa absorção. Sim. Então, por esses motivos que a gente coloca separado, tá?
No veículo oleoso. Qual veículo oleoso? TCM é o que a gente mais usa. Aceitação ótima, gosto zero, preço bom, é tudo de bom TCM, absorção rápida, nem passa lá por toda via entérica, né? Igual, inclusive é um suplemento que a gente usa isoladamente, só o TCM em pacientes com dificuldade de ganho de peso. Então, é uma possibilidade. Nath, uma pergunta. Eu posso pegar o ferro, colocar, pegar meu polivitamínico, colocar ali na colherzinha, pegar minhas lipossolúveis, pingar, tudo junto e dar para o meu paciente tomar? Pode, gente, não tem problema nenhum, tá? A gente está falando em relação, como a A Marani trouxe, estabilidade a separada, né? estabilidade, a duração, né? A administração, a adesão, tudo isso, tá? Se quiser também botar tudo num trem só, num xarope só, vocês também podem, não teria problema, mas eu prefiro fazer dessa forma, tá? E por último, o ômega. E o ômega, para tristeza da Marani, eu não, eu não gosto de orientar a manipulação do ômega 3, tá? Eu acho que a gente tem boas marcas aí. Hoje eu falei de outra marca bacana para quem entrou agora, né? É Gloryful, que eu achei bem interessante, muito limpa, Uhum. uma quantidade boa. Agora eu pedi para mandar o laudo técnico, tá, Marane? Vamos ver. Vamos Porque avaliar esse lado eu tô técnico. achando muito milagroso esse negócio de caber 1.500 miligramas de, né, de ômega 3 numa goma, mas vamos ver. Então, eu não sugiro, tá? A não ser em casos muito específicos. Então, tem um paciente autista que precisa muito do ômega e não aceita e ama chocolate. Posso fazer um ômega ali com uma caldinha de chocolate? Posso, tá? Mas até a farmácia a qual você vai manipular esse ômega, ela tem que ser bem boa, porque, né, Marani? O ômega é um problema com o cheiro, por isso que ele é dispensado na indústria em cápsula gelatinosa. Ela tem vários critérios que apenas algumas farmácias vão conseguir seguir todos esses critérios de qualidade e de concentração de DHA, de TG, de EPA, que são necessários. Então, eu concordo em grau, em gênero e número com o seu posicionamento em relação a isso. E é isso, meus amores, né? Já temos aqui 1 hora falando, mas espero que, né, tenha sido bom para vocês, que vocês tenham aprendido. Trouxemos informações valiosíssimas, entregamos o ouro aqui. E se você quiser aprofundar mais ainda, entender o passo a passo, entender sobre o quanto que as crianças estão realmente sofrendo de fome oculta, quantas gestantes estão sofrendo, por que que não dá para a gente manipular? Vou mostrar alguns suplementos prontos para vocês e os recipientes, né, que a gente não faz nem ideia. Algumas pegadinhas, né, Marana? Igual às vezes o Tem pessoal, não, tô tomando o Noripurum, 150 miligramas, 50. 150 miligramas de ferro elementar. Não, meu amor, você tá tomando 30 miligramas de ferro elementar e o resto é tudo recipiente. Então, né? Vocês precisam, as famílias já chegam com essa demanda no consultório, já chegam perguntando, já chegam querendo suplementar, e vocês, obviamente, sempre vão defender uma alimentação, né? Cuidar do intestino, um estilo de vida saudável, mas Se em dois mil e vinte e necessário. cinco o pediatra precisa saber suplementar, né? Quando necessário, e infelizmente eu diria que 98% das vezes é necessário, tá? Né? No início, gente, eu fiquei muito chateada de descobrir que só com alimentação a gente não conseguia todos os nutrientes, mas infelizmente é verdade, tá? Principalmente na infância com a demanda grande aí que eles têm, né, de nutrientes. Sim, Marane, muito obrigada por estar aqui. Que bom que a internet mesmo meio assim deu deu, certo. deu para A gente finalizar. queria ver toda a sua beleza, né, amiga? Assim, bem nítida. Mas tudo bem, a gente não se importa. Nath, agradeço a oportunidade. Espero vir outras vezes.
né? Vou chamar aí novamente todos esses prescritores, pediatras, nutricionistas. Eu tenho visto agora também essa preocupação dos farmacêuticos, porque, como você mesmo acabou de citar, saber prescrever, saber os componentes que tem dentro ali daquele suplemento e como fazer as escolhas corretas, realmente é de essencial importância para o melhor direcionamento e aproveitamento do tratamento desses pacientes. Então, realmente é muito bom, é muito importante. Eu fico muito feliz de você trazer e girar essa chave, trazer tanta informação importante e girar aí essa chave para esses novos profissionais. Não tem Parabéns pelo seu como, trabalho. não tem como. Obrigada, Marane. Eu que agradeço a parceria aí de tantos anos. Já tem 4 anos, amiga, que a gente Tá, está. que venham mais, muito mais. Mas não tem como eu disse, né? E vou reforçar, o pediatra ele precisa saber o mínimo sobre suplementação, sobre vitaminas, né? Sobre leitura de exames laboratoriais. É impossível hoje a gente não suplementar praticamente uma criança, a não ser que essa mãe tenha sido lindamente suplementada, mas mesmo assim, como eu sempre falo, o solo não é o mesmo, o alimento não é o mesmo, a gente Não, tem agrotóxico, o transporte desses alimentos, o armazenamento, tanto de industrializado, até a nossa água potável, ela já está, né, sim, cheia ali de verdade. toxinas. Então, né? E assim, por mais que eu defenda uma pediatria que olha para corpo, para mente e espírito, não tem como falar de mente e espírito sãs sem um corpo são. E para esse corpo estar são, ele precisa estar com seus nutrientes, né? De maneira ali equilibrada. Então, não dá para a gente esquecer essa parte. Você tem que ver os depoimentos dos alunos, assim, o paciente não olhava no olho, começou a olhar, o paciente não dormia, o paciente não comia, o paciente enfim, estava com desenvolvimento motor ruim e tudo melhorou depois da suplementação. Então é muito sério esse trabalho, muito bonito e que traz grandes transformações aí para as famílias. E eu espero vocês terça-feira às 19h30 na nossa sala do Zoom, tete a tete comigo ali para vocês aprenderem a suplementar pelo menos o básico, pelo menos o essencial, que isso já vai salvar muita criança aí de, né? Muita coisa. Perfeito. Obrigada, pessoal. Marane, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Beijo. Boa Beijo. sexta-feira. Você. Tchau, tchau.